Viajando com o Biquíni. Oi, gente, boa noite. Vamos hoje viajar para um lugar diferente. Aqui nos nossos últimos programas, a gente tem sempre mostrado países europeus do Mediterrâneo. Hoje vamos cruzar o Mediterrâneo e vamos lá para a África do Norte. Vamos visitar a Tunísia. A Tunísia é um país incrível, gente. É um país lindo, que é uma varanda ali para o Mediterrâneo. É Saara ao sul, montanhas, tem praias desertas, lindíssimas. E apesar de ser um país considerado um país super moderno, um país comparando com os outros países árabes ali de perto, e também de ser um país muito tranquilo, a independência, por exemplo, da França foi feita assim, na paz, né, tranquilamente, não foi tão sanguinolenta como, por exemplo, a Argélia ou a Líbia, os países ali vizinhos. Apesar de ser um país assim tão tranquilo, foi lá que iniciou agora, né, recentemente, essa primavera árabe. Eles depuseram, né, o ditador que estava há décadas no poder, e isso desencadeou, né, essas revoluções em todos aqueles países árabes ali em volta. Então, estava no nosso roteiro esse ano, da nossa viagem. A gente estava indo para Malta, passamos pela Tunísia. Eu sei que lá tem cenário de Guerra nas Estrelas, né? Cenário de filmes incríveis, praias maravilhosas. Mas, mais uma vez, a segunda vez que eu vou lá, e a gente fica com medo de deixar o barco e viajar para o interior do país. Então eu vou mostrar para vocês duas cidades da costa mediterrânea, que é Líbia e Bizerte, que também é muito bacana, dá para a gente ter uma imagem boa do país. Solta aí, Fernando. Mas espero mais uma vez voltar na Tunísia e conhecer esses lugares incríveis que eu sei que tem lá. Aí a gente está então no porto, né, da cidade de Bizerte. Aí está o Biquíni, o nosso barco, que a gente faz essa viagem. Esses barcos aí vocês estão vendo, tunisianos com câmeras hiperbáricas a bordo, é uma coisa que também é raro de se ver. Lá eles pescam as esponjas, né, a 80 metros de profundidade. Então tem esses barcos com essas câmeras hiperbáricas para fazer descompressão. A cidadezinha então de Bizerte não é uma cidade tão pequena. Os barcos, né, árabes, eu acho lindo esse design dos barcos, né, bonitos, eles são ótimos para trabalhar com madeira. Esse porto aí é bastante movimentado. Bizerte, na verdade, é conhecida como uma das cidades tunisianas mais europeias. Ela foi fundada pelo ano 1000 a.C. pelos fenícios. É também conhecida como a última cidade que foi rendida para os franceses, né? A Tunísia já tinha conseguido a sua independência e os franceses ainda continuaram em Bizerte. No início isso aí era apenas um porto, né, pequeno. Depois, sob a influência de Cartago, foi crescendo, foi ocupado por romanos, foi sempre conquistado, né, pelos árabes, inclusive o nome Bizerte foi dado pelos árabes. Depois foi dominada pelo Santo Império Romano, lógico, pelos turcos lá por volta dos anos 1500, né? Foi também corsária, lutou contra os franceses, contra a veneziana. As imagens aí na cidade é muito delicada, tem que ser sempre de longe das pessoas, porque você sabe que nessa cultura árabe eles não gostam de ser fotografados, né? Eles ficam indignados, né? Volta e meia de uma pessoa me xingando ali na rua. Então tem as imagens das pessoas, tem que tomar cuidado, ser bastante discreto aí nesses países. Mas, como eu estava dizendo, eles foram sempre muito dominados, e em 1881 os franceses se estabeleceram aí, construíram então esse porto de Bizerte. Durante a Segunda Guerra foi ocupado pelos alemães, mas logo foi liberada pelos americanos em 1943, e sofreu, lógico, a cidade sofreu muitos danos, né, durante todas essas batalhas. Como toda cidade árabe, né, os minaretes das mesquitas sempre fazendo parte ali do horizonte. A arquitetura também, essa arquitetura árabe, né, sempre assim característica, né, os prédios tudo branco, né, geralmente com as aberturas azuis. Aí vocês estão vendo aí sempre o lazer na praia, sempre mais os homens, né? Nesses países árabes, as mulheres sempre vêm um pouco atrás, o lazer, a vida social é mais para os homens.
Devido à sua posição estratégica no Mediterrâneo, a França, mesmo depois que Bizerte ficou livre, que a Tunísia ficou livre da França, em 1956, né, teve independência total, eles continuaram aí. Só em 1963 que os últimos franceses saíram aí de Bizerte e da Tunísia, né? E está localizada então na costa norte da Tunísia, essa cidade, a 66 quilômetros da capital Tunis e a 15 quilômetros do famoso Cabo Bon, né? O Cabo Bon é um acidente geográfico famoso aí. Na verdade, Bizerte está entre dois cabos, Cabo Bon e Cabo Blanc. É o ponto mais norte da África, essa cidade aí, toda voltada para o Mediterrâneo, e também está perto, na verdade, da Sardenha, né, da Sicília. A Tunísia é considerada um país, um dos mais modernos países árabes, também por isso, porque tem muito contato ali, está praticamente perto, né, da Itália, da França, da Espanha, e por isso também é um país onde saem muitos barcos, né, de imigrantes para a Europa. Tem uma economia bem diversificada, muitas bases militares, tem também bastante turismo. E as praias aí são famosas, mas não são tão famosas como aquelas tais praias lá do leste da Tunísia, né? Tábara, lugares famosíssimos, praias lindíssimas, que infelizmente não deu pra gente ir dessa vez também. Porque nesse porto aí de Bizerte, logo que nós chegamos, nós somos vítimas de corrupção, soldados vêm a bordo pedir dinheiro, pedir presentes. Depois um barco do nosso lado foi assaltado, com o cara dormindo dentro do barco. Então eles assim, são muito ousados e a gente fica completamente vulnerável. Aí o porto de Bizerte é um porto famoso, bastante movimentado, mas a gente fica com muito medo, porque aí era para ter uma marina, ficar pronta a marina aí, que eles recebem muito turista, mas não estava pronta, então a gente teve que ficar aí nesse porto. Na verdade, ficamos poucos dias e fomos embora, porque depois que o barco ao lado foi assaltado e tal, você sabe, a gente fica um pouco com medo. Essa marina é a Goga Super Yacht Marina, já está sendo planejada há muitos anos, em breve ela deve estar funcionando, e eu acho que aí vai melhorar bastante, vai incrementar, inclusive, a economia local, né? Todos os veleiros que vão passar por aí, os tripulantes e tudo mais. A Tunísia, ela está entre a Argélia e a Líbia. E tem sempre temperaturas assim amenas, né, no norte. Os invernos são chuvosos, porém quentes. Os verões são mais secos, principalmente no sul, né, no deserto. Tem também montanhas, como eu disse. Apenas 17%, gente, das terras aí da Tunísia são cultiváveis. Eles também têm petróleo, né, zinco, outros minerais. A língua oficial é o árabe e o francês também é muito falado. 98% dos tunisianos são muçulmanos, 1% cristão e 1% de outras religiões, né? Judaicas e as outras religiões minorias. A arquitetura, então, é essa aí que eu disse, as portas, né, sempre branca e azul, as portas e janelas são sempre assim decoradas, bonitas, né? A arte islâmica é uma arte muito interessante, porque não tem, vocês verem, só figuras geométricas, né? Não tem nenhuma reprodução da pessoa, né? Tanto que não pode ser reproduzida a imagem do Maomé, como também não pode das pessoas. Depois aí de Bizerte, então a gente vai para Quelíbia, que também é outra cidade bem interessante aí da Tunísia. A Tunísia, gente, tem 3.000 anos de história, né? Uma riqueza monumental de valor incalculável. Tem vários prédios que são patrimônio da humanidade. Por exemplo, o maior anfiteatro dessa época aí era aí na Tunísia. Tem em El Jem, tem um coliseu mais conservado, bem conservado, que o Coliseu de Roma. Na verdade, a Tunísia é um oásis no Mediterrâneo. É a porta para o Saara, tem a cidade de Tuzer, né? Que ali saem... Você pode visitar o Saara de moto, de 4x4, de balão, de avião. Tem também a costa de Cartago, muito famosa, né? Que tem os spas, centros de telassoterapia e muitos vestígios arqueológicos. É a magia do Mediterrâneo, né? Então, a gente pode ali alugar casas com vistas para praias lindíssimas. Tem o rio Serga também, que é um rio famoso aí, com suas gargantas. E aí, então, a gente sai de Quelíbia, né? Estamos aí a bordo de
Felistas Biquínis, o nosso veleiro. Já há 3 anos que a gente está viajando pelo Mediterrâneo. E esse ano, então, a gente saiu da Itália, né? Atravessamos a Córcega, Sardenha, já mostrei aqui programas para vocês, e passamos pela Tunísia, Pantelleria. O nosso objetivo nessa viagem era chegar em Malta, né? Que também é uma ilha maravilhosa, perto da África, que a gente vai mostrar a imagem para vocês. A bordo do biquíni, então, a vida é assim, né? Fazer o barco navegar, aproveitar o tempo bom. Aí, então, a gente está saindo do porto, vocês estão vendo um porto bem abrigado. A Tunísia, ela tem um litoral de 1.200 quilômetros e 26 portos. Aí, então, nós já estamos chegando em Quelíbia, né? Próxima cidade, outra cidade costeira da Tunísia, na península, né? Do famoso Cabo Bom. As praias aí também são consideradas uma das praias mais finas do Mediterrâneo, tanto em questão da areia fina, como também de lugares bacanas, hotéis interessantes. Foi fundada, né, Bizerte foi fundada pelos fenícios e Quelíbia foi fundada pelos cartagineses. Ela foi fortificada no século V a.C. A gente pode ver aí muitas dessas ruínas, né, do tempo dos romanos. Esse forte aí, por exemplo, é um emblema da cidade. Ele foi reconstruído há pouco tempo. A gente tem uma vista bonita dele, uma bela visão dele do porto. É a marca principal da cidade. E a Quelíbia é uma cidade pequena. O porto tem uma certa importância na cidade, porque tem até uma escola nacional de pescadores aí. Tem 43 mil habitantes essa cidade, tem um time de voleibol famoso. Aí vocês estão vendo o porto, é tudo aglomerado. O barco, tá vendo? A gente fica ali colado nos outros barcos, encostados no nosso barco, é desconfortável. Os barcos para manobrar, por exemplo, é difícil. Aí, por exemplo, eu estou filmando um alemão ali saindo com o barco dele em cima da gente, batendo nos barcos. Então é um lugar tenso, não é um lugar assim como a Europa, que você chega numa marina, você sabe que ali tem toda a infraestrutura, tranquilidade, você pode deixar o barco e pegar um carro, viajar pelo interior do país. Aí não, mais uma vez a gente ficou com medo de deixar o barco aí sozinho, então só ficamos mesmo, né, aí perto dessas cidades costeiras por aí. Quelíbia está um pouco mais longe da capital Tunísia, uma centena de quilômetros de Tunis, né, a capital. Esse porto aí, gente, produz 15 mil toneladas de produtos diversos do mar, né? Ele é responsável por 15% do consumo de peixe de todo o país da Tunísia. O camelo também, né, que é um emblema aí da Tunísia. A Tunísia antigamente tinha caravanas, os tuaregues, né, no deserto do Saara, de 30 mil camelos. Imagina que loucura que eram essas caravanas que atravessavam os desertos. Até hoje ainda existe 400 mil tuaregues no deserto do Saara. E aí a gente está vendo, né, um pouco da influência, que eu digo que é um país mais aberto. O Zapata, né, o nosso herói aqui mexicano, aí popular, aí desenhado na rua, teve muita história, né, esse país, né, durante as guerras púnicas, né. As guerras púnicas eram aquelas dos romanos contra Cartago. Então ela foi transformada também em uma colônia romana por Júlio César no ano 45 a.C. E é um lugar importante para navegação esse daí, porque antigamente, né, séculos e séculos atrás, a frota romana, por exemplo, eles tinham abrigo aí nesses portos, né? Então, se abrigavam aí, sempre foi um lugar cobiçado, né, olhado, um lugar estratégico, né? Essas águas do Mediterrâneo, na verdade, antigamente elas eram campos de batalha, né? Quelíbia também é um lugar que tem um importante festival de filme famoso. E, na verdade, os tunisianos, eles nunca se sentiram felizes sendo dominados pelos franceses. Eles sempre quiseram a independência. Aí a rua, o centro de Quelíbia, vocês veem os bares, é só para os homens, os cafés. As mulheres a gente demora a ver nesses países. É um país que tem muita burocracia.
Como eu disse, foi cenário do filme Guerra nas Estrelas. Tem essa paisagem, né, ressequida aí, uma arte muito linda. O cuscuz, né, a comida, a culinária, que também é uma identidade cultural do país, assim também como os tapetes, que são muito lindos. Esse porto aí parece tudo maravilhoso, mas, gente, eu nunca vi um lugar que tem tanta mosca na minha vida. A gente era uma verdadeira guerra contra a mosca, aí uma verdadeira loucura. Os países árabes, né, são muito criticados pela essa cultura deles, mas eu tenho muita esperança porque, afinal de contas, eles têm apenas 1.300 anos, gente. Maomé veio 700 anos depois de Cristo, quer dizer, eles ainda têm tempo de evoluir. Se a gente pensar que há 500 anos atrás a Igreja Católica ainda queimava na fogueira as mulheres mais incríveis, inteligentes, dizendo que elas eram feiticeiras, a gente tem que pensar muito antes de criticar tanto essas culturas, porque eles ainda têm tempo, né, para evoluir. Eles também sempre sofreram muito aí com a pirataria, né, a pirataria dos espanhóis. Eles têm também muito azeite de oliva, é uma cultura muito interessante, mas já deu o nosso tempo de hoje, pena, porque eu tenho tantas imagens lindas para mostrar para vocês, por isso eu espero vocês na próxima quinta-feira. Valeu, tchau, até lá. Beijo. Viajando com o Biquíni.